Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é Suzano, SUSB3 está na tela, que foi a única empresa do setor que faltou eu comentar e fazer vídeo aqui e um inscrito me cornetou, falou: Brunão, por favor, faça um vídeo da Suzano, pois já fez sobre a Klabin e também sobre a Irani. Inclusive, Honey3 e KLBN, vou deixar na descrição para vocês os links dos vídeos atualizados 2023 e tento também deixar nos cards aqui para ficar mais fácil para vocês. Bom, o papo de hoje, pessoal, é Suzano, em que eu coloco o título um pouco chamativo, dizendo, olha, cuidado com esse grupo de ações, principalmente Suzano e Klabin, que são os calls do Ibovespa, de vamos dolarizar a nossa carteira. Sempre importante ter. Eu tenho Klabin para o longo prazo. Mas aqui esse vídeo vai ter a ênfase no curtíssimo prazo, para você aguentar aí o estômago. Muito provavelmente a gente deve ter aí quedas da Suzano, quedas da Klabin, tá? Se o meu cenário para o ano do dólar se concretizar, por ou não, para o semestre. Eu que postei um vídeo também do dólar essa semana, fui cornetado, horrores aqui, né? Mas enfim, assistam também, pessoal, aquele vídeo está muito legal, tá bem controverso, vamos assim dizer. E eu continuo com o cenário daquele vídeo, só que essa semana testou, né? Quase que eu tive que renovar. Eu já vou comentar sobre que cenário é esse, mas na descrição a sequência dos 3 primeiros links serão aí Klabin, Irani e dólar, tá bom, pessoal? Então vamos falar sobre Suzano agora. A SUSB3 cortou recentemente, lá no finalzinho não, na primeira quinzena de dezembro, né, o preço da celulose para exportação na China, né? Cortou aí em torno de $40 a tonelada. E o mercado foi lá e penalizou ela naquele momento. Tá? Aqui é só uma notícia, uma headline para chamar a atenção da concorrência. É um mercado que se expande todos os anos, mercado de celulose, papel e celulose, mas o frisson ali, a cereja no bolo, acaba ficando para as embalagens, para o papelão ondulado, que é o trabalho da celulose, que é o trabalho do papel, coisa que a Suzano não faz. A Suzano realmente é aquela empresa estilo Vale, né? Ela vende a matéria-prima praticamente ali com pouquíssimo trabalho e beneficiamento, tá? Uma gigante, sem dúvida nenhuma, depois da fusão com a Fibria, virou um monstrengo, tá? Mas ela vai estar olhando ali muito correlacionado com o dólar, câmbio, né? E preço da commodity, tá? Enquanto que Klabin não e Irani também não. Irani mais doméstico, mais Brasil, resina e papelão ondulado, papel, tá? E a Klabin também, papelão celulose, papel bruto, mas trabalha com embalagens e mercado externo e interno, tá? Então a Suzano seria ali a mais vulnerável ao preço do dólar, ao preço da celulose, tá? Porém, é a gigantesca, né? A maior. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da Suzano aqui e a sua virada de chave em 2021. Tá? Depois de 2 anos que o mercado engoliu aí uma alta alavancagem, que é quase que eterna no setor, mas ainda assim uma alta alavancagem, com um resultado financeiro horrível aqui. Tá? Aumentou muito a parte de aquisição aqui, custo com M&As, né, por causa da Fibria. Então todo esse 1,5 bi se transformou aqui em 8 bi, 6 bi e agora está na casa de 7 bi. Então ela ainda gasta muito, tá, com as sinergias e com a fusão, né, com a aquisição da Fibria. Então, pessoal, aqui mudou de patamar a Suzano. Tá? Antes era Fibria Suzano, agora só tem Suzano. Tá? E a lucratividade apareceu surfando o bom momento da commodity, o bom momento do câmbio. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o câmbio, na minha opinião. Nem tanto ainda com o preço de celulose, mas câmbio aqui. Tá? Não que vá deteriorar os fundamentos da Suzano para esse ano, pessoal, mas tende a ter 2022 ali um pico, ou muito próximo disso, mas principalmente alocação de recursos via fluxo. Tá? O mercado no Brasil tem um queridinho para, muito provavelmente, janeiro, tá certo? E depois no segundo semestre, se a gente vier a cortar juros, também será o mesmo queridinho, que é o que, pessoal? Small caps. Tá? Small caps podem receber grande fluxo aqui por causa da corte de juros. Agora, esse corte não veio, tá? Ainda há essa expectativa de boa parte do mercado que o dólar está barato. Não é o que eu acho. Tá? Eu coloquei cuidado com essas ações porque o dólar tende a cair, principalmente no curtíssimo prazo, pessoal. E o curtíssimo prazo, entenda aí janeiro, tá? E entenda também, muito provavelmente, entre o primeiro e o segundo tri de 2023. Por quê? Porque o Roberto Campos não vai mexer nos juros. Tá? Dificilmente ele vai mexer nos juros nesse primeiro trimestre, que está no segundo tri. Tá? Então o dólar segue pressionado também, e obviamente pelo CDI, tá? Pelo juro real que a gente tem. Então a entrada de dólar no país está grande.
Tá bem grande, para falar a verdade. Então, o ruído que o dólar dá para cima, ele vem de Brasília. Tá? Então, hoje, nós vimos aí uma amostra de que, Brasília vai ser mais maleável, mais centrista, seja aí com o Prats, falando da Petrobras, seja da posse da Simone Tebet também, alegrando o mercado, e em 3 dias o dólar simplesmente sai de 5,50, tá? E está tentando fechar a semana a 5,25, 5,26. Tá? Então eu trago o dólar para vocês esse ano, pessoal, e durante esse governo de esquerda, tá? Eu acho que o dólar vai ser o principal norte, já que o presidente do Banco Central já fez o dever de casa. Eu acho que o principal termômetro da Faria Lima para medir se o governo está indo bem ou não, ou se está falando besteira ou não, vai ser o dólar. Então eu vou tratar o dólar como um VIX. E para esse trimestre, eu vou tratar o VIX da seguinte maneira. Parte vermelha, tá? 5,318, ou seja, 5,31 ao 5,50 é a Faria Lima dizendo, governo, dá um passo para trás, ou pelo amor de Deus, marca uma entrevista falando coisas mais amenas, sendo mais tranquilo, tá? Olhando para uma reforma tributária, para um arcabouço fiscal, para menos intervenção do governo em relação à lei das estatais, que seja alguma coisa nesse sentido. E aconteceu, foi o necessário aí a posse da Simone Tebet, também a reunião ministerial que o Lula fez hoje, tá? E a entrevista com o futuro presidente da Petrobras. Tá? Já trouxe o dólar de 5,50 a 3,26. Então é o VIX do Brasil, é o nosso dólar futuro. Tá? Ele vai entrar semana que vem, dia 9 em diante, dentro da região, olha, se o governo ficar calado, eu fico aqui. Tá? É isso que eu imagino. É dessa maneira que eu estou metrificando o dólar. Entre 5,318 e 5,110, tá? O dólar está ali amarelo. Tá? Tipo assim, eu nem estou feliz com você, Brasília, mas também estou um pouco, tô triste. Então fica aí, fica quieto que eu fico tranquilo aqui. Foi assim durante as eleições, pessoal. Pré e pós-eleição foi assim. Tá? Onde nós tivemos o VIX dólar acima dos 5,318, hora de pensar em venda, assim como abaixo dos 5,10, hora de pensar em compra. E tudo no meio aqui foi pancada, muita volatilidade no meio. Tá? Então eu vou manter isso para o primeiro trimestre. Não acho que o dólar vai abrir para além dos 5,40 muitos dias, porque o governo vai vir, né? E eu tenho esse viés, já compartilhei com vocês e estou sendo cornetado, não tem problema nenhum, pessoal, tem que ser mesmo. Tá? É só uma visão minha aqui, mas eu sou pragmático. Se de repente tiver alguma atitude que me leve, alguma canetada que me leve a trocar o meu cenário, tudo bem. Eu sou um analista que acredita que a história rima, então estou buscando a história rimar com o que o Lula foi 1 e o que o Lula foi 2. Não estou nem considerando Dilma, tá? Porque não é ela que está lá, tá certo? Então estou considerando o Lula mais centrista, uma economia centrista, onde não vai ter ali nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Tá? Então o amarelo tende a ser o tom. Tá? Qual que é o amarelo, pessoal? 5,110, 5,318 do dólar. E essa queda pelo dólar ter ido do vermelho, né, ter presenciado o vermelho aqui e tá surfando uma ponta vendedora, com o CDI nas alturas do jeito que tá, pessoal, a gente tende a ter esse setor de exportação, principalmente de celulose, que é queridinho ali para ser stock picking ou sector picking para dolarizar a carteira, sofrendo um pouquinho. Até quando, pessoal? Até os 5,10. Tá? 5,11 na verdade, né? 5,110. Agora, se você está otimista com o governo, vamos supor que venha a reforma tributária, venha no arcabouço fiscal, tudo bonitinho ali, PPI na Petrobras, continue, etc. Pessoal, o dólar tem tudo. Durante o Roberto Campos não cortar juros, tem tudo para perder os 5,110. Tá? E vir aqui para o 4,89, 4,82, 4,96. Beleza? Então, nem o verde, nem o vermelho, eu acredito que vamos passar muito tempo nele. Por quê, pessoal? Eu não acredito que esse ano a gente vai passar muito tempo nem fora no vermelho e também nem fora no verde. Porque no segundo semestre, Brunão acredita que o juro será cortado. Tá? A nossa economia vai começar a arriar. Mesmo com o fiscal ligado, a gente não vai conseguir aguentar muito. A inflação vai dar uma sossegada porque a atividade econômica tende a dar uma esfriada. Tá? Vamos depender de China? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A China é aquilo que faz o nosso doméstico ficar menos relevante. Mas vamos tirar a China da equação para esse estudo aqui. Tá? Qual que seria o meu viés? Primeiro semestre, o juro real muito forte ainda, dólar pressionado para baixo,
governo centrista. Ponto. Esse é meu viés para esse primeiro semestre. Para o segundo, tá? Eu acho que começa corte de juros. E começar corte de juros, pessoal, é o fim da fraqueza do dólar. Tá? É o fim da fraqueza do dólar. Pode culminar com uma recessão no segundo semestre dos Estados Unidos. Aí talvez o dólar se enfraqueça no mundo inteiro e o nosso dólar aqui, mesmo com corte de juros, também não ganha muita força. Pode ser, mas eu não trabalho muito com isso. Eu trabalho com esse ano aqui, pessoal, tanto Estados Unidos, né, já não posso dizer Europa, mas principalmente Estados Unidos, crescimento baixo, inflação alta. É isso que eu imagino. Um pouco de estagflação para eles lá. Para a gente aqui também não vai fugir muito disso, tá? Crescimento baixo, inflação ainda acima da meta. Eu trabalho com isso o mundo inteiro. Então o mundo inteiro, principalmente o Ocidente, né, trabalhando dessa forma. Com essa conjuntura, pessoal, o dólar fraco no curtíssimo, mas podendo e devendo se fortalecer no segundo semestre, já devido ao possível corte de juros, tá? Porque o nosso CDI está nas alturas, a gente olha para a Suzano. Tá? A Suzano, para quem é alocador de longo prazo, qual que seria a minha estratégia nesse momento? A Suzano está muito ordeira nessa tendência por hora de queda. Então ela sobe aqui em movimentos muito parecidos, tá? E agora e também desce em movimentos idênticos. Tá? Então seria uma terceira onda de queda, tá? Possibilitando aqui alvos em 36 e 34, tá? Esses alvos que vocês estão vendo aqui, 36 e 34. Agora, no curtíssimo prazo, vou dar um zoom para vocês aqui, ó. O que nós tivemos aqui? Suzano mandou bala e subiu. Quanto que ela subiu aqui? Vamos metrificar. Cerca de 10%, R$ 5,16. Depois ela vem aqui de novo e sobe R$ 4,73, de novo 10%. Tá? Então, neste momento, eu não ficaria surpreso. Vamos supor que encaixe aí uma semana, mais uma semana de queda no dólar, por exemplo, semana que vem. Eu não ficaria surpreso da Suzano tomar mais uma pancada e vir para os 44,18, 44,10. Aqui, pessoal, começa a brincadeira das apostas. Tá? Para quem é aportador de longo prazo, o que eu faria? Tá? Nesse momento atual, ou seja, dos 50 a mais, tá? Eu aportaria 50% no meu capital, que eu tenho disponível para aportar nela todos os meses. Eu deixaria os outros 50% em CDI liquidez diária, por exemplo. Caso ela venha a bater nos 44,18, 44,10, aqui ordem limitada ou eu aumentaria. Ao invés de comprar só 50%, pularia ali para 70%. Tá? E os próximos grandes pontos ficariam aqui entre 36 e 34. Então toda essa região aqui dos 44 aos 34, ou dos 44 aos 36, eu manteria os 70% de aporte, só 30% iria para um CDI, por exemplo. Tá? A partir dos 36, 100% da minha força e, se possível, toda a economia que eu fiz de 30% aqui e de 50% acolá, tá? Eu colocaria aqui. Bom, tá? Opções também pode ser uma boa aqui, certo? Do 44 aos 36, opções longas, puts, etc., né? Venda de put, tá? Ou calls longas, no caso, né? Eu acharia interessante, porque no segundo semestre eu acredito que o dólar se estabiliza, tá? Estabilizando como mais ou menos estamos vendo hoje, tá? Só que ele vai se estabilizar agora pelo corte de juros, tá? E nosso juros está alto pra caramba, então vai ser um bom corte. Vai ser de 3,75 para até, sei lá, 10 a 8. Então pensem aí, 3% de corte para o nosso juros deve pelo menos estabilizar o dólar. Se não fazer ele subir, porque nosso juro real está nas alturas, né? Então temos uma gordura para cortá-lo sem forçar o dólar para cima, mas pelo menos estabilizar. Beleza, pessoal? Então é isso que eu imagino, né? Quando eu tiro o zoom do dólar, e acho que é importante para alocadores aí dentro da Suzano, eu como alocador da Klabin também estou de olho, eu vou lá para o gráfico mensal do dólar, tá? E mostro para vocês qual que é o cenário que eu imagino para o dólar. O dólar, pessoal, está aqui, ó. Lembrem quem estava no mercado já, ou quem vivia aí olhando assuntos econômicos, quando a Dilma subiu o nosso juros lá em 2015 para 14,25, o dólar tomou uma pancada. Bom, tá? A gente também fez um movimento parecido quando subimos aqui para 13,75. O problema é que nós tivemos PECs. Então teve a primeira PEC aqui dos precatórios, teve a segunda PEC da transição e a terceira PEC agora que fez um movimento meio miúdo, mas fez um movimento de abertura.
Tá? Essas duas ondas de alta aqui, pessoal, é simplesmente Selic a 2%. Tá? É Covid, março de 2020, depois Selic a 2%. Conforme a gente foi subindo a Selic, a gente deveria cair, mas aí teve a PEC dos precatórios, abriu, depois caiu de novo, PEC da transição abriu e agora está lateralizando, pessoal. Se nós fizermos um mínimo do dever de casa com o CDI nas alturas, devemos ter aqui o dólar neste cenário, tá? Esse cenário, no momento atual, estou falando aí dos 5,30 e 5,10. Tá? Então, 5,30 e 5,10. A gente deve lateralizar. E aí, conforme o Meirelles assumiu em 2017 e começamos a cortar juros, o que aconteceu com o dólar? Bom, despencou não, voou para cima. Então, é esse cenário que eu imagino para o dólar, infelizmente. Beleza? Então, quanto mais o governo fizer a coisa certa, reformas, etc., mais baixo vai estar o dólar antes dele subir, certo? Mais baixo vai estar o dólar antes de subir. Mas aí eu também não está no meu cenário base, uma reforma tributária, pessoal. Eu acredito que a história rima. Bom, nunca fizemos essa reforma tributária. Então, assim, vai ser novidade. Eu prefiro errar nesse ponto, tá? E dizer para vocês, poxa, pessoal, errei, mas também não estava na história. Legal, esse é meu ponto fraco. Se tiver reforma tributária, ela for bem vista, pessoal, o dólar é 4,20. Facinho, tá? E aí até o Roberto Campos começar a cortar juros, poxa, dos 4,20 aos 4,80 estamos de boa, né? Uma subidinha assim, suave. Então, assim, tem muitas conjecturas, tá? Mas o fato é, o ciclo, pessoal, para mim tá claro, daqui não passa nesse momento. Me parece que a gente não vai arder mais do que os 5,50, ainda bem, pelo menos no primeiro semestre. E com isso, como estamos próximos dos 5,50, até chegarmos aos 5,10, é uma queda, deve trazer queda para as exportadoras, principalmente Klabin e Suzano, que já estão em bons preços. Tá? Eu só acredito que elas vão ficar ainda melhores, preços ainda melhores. Errei, pessoal. Vamos para cima. Olha, Suzano, num piscar de olhos, tá? É 64,50. Num piscar, rapidinho. Tá? Num piscar de olhos é 64,50. Eu estou dizendo para vocês, então, é um viés macro, não estou nem olhando os múltiplos da Suzano nesse momento, em que eu acho que no curtíssimo prazo tem mais uma ondinha de queda para no mínimo 44,18, no máximo os 36, os 34, tá? Mas toda essa região aqui eu já teria estratégias, tá? Seja na call longa, seja na venda de put mais agressiva, ou querendo ser exercido no caso, nem não preocupado com o prêmio, ou de compras maiores, né? Por enquanto eu estou nos 50% aqui. Eu ainda acho que o dólar vai ser pressionado. Tá? O VWAP está empurrando aqui, no caso da Suzano, os preços para baixo. Show de bola. Ela já completou aqui um viés de alta, né? um fluxo de alta. Então, dessa maneira eu trabalho com a SUSB, pessoal. Deixe nos comentários o que vocês acham. O inscrito que me pediu, espero ter ajudado. Tá? Os pontos todos da SUSB estão na telinha. Tá? Todos os ponticos estão na telinha aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês que gostam dos pontos. Então aqui, ó, vão lá do 71,92, 64,50, 55,59. Tá? Que você até pode utilizar como preço teto para esse ano. Eu utilizaria o VWAP, está em 53,35. A partir daqui não vale mais a pena comprar. Então tem ainda uma margem de R$3. Tá? Os descontos só começam nesse momento a partir dos 44. Tá? E eles vão até os 34, R$10 aqui. Mas o mais provável, a depender de como a gente conduz aí, principalmente as novidades na parte fiscal, é que ela segure nesses carinhas aqui, não passe. Tá? Para depois voltar a subir, além do fato que com esse caixa que ela fez, pessoal, é de se esperar sim dividendos, tá? É de se esperar sim dividendos, tá? Porque ela tem aqui um largo caixa livre, tá? Que pode sim reverter em dividendo, tá? Esse ano aqui, por mais que ela tenha já mostrado as caras de dividendo, esse ano não, 2022, pessoal, o payout dela foi de 10%. Então, tá com uma boa reserva aí. O mesmo vale para a Klabin. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.